Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui à minha Masterclass. Seja bem-vindo aqui, pessoal que vai entrando. Como vencer os dilúvios da vida? Como vencer os problemas que você está passando? Talvez você que está aí na vídeo, você está passando por vários dilúvios, por dilúvios financeiros, dilúvios espirituais, você não sabe como vencer no mundo espiritual, dilúvios tecnológicos, dilúvios empresariais, dilúvio financeiro, sua empresa vende mal a pior, vem do vermelho, talvez você está passando por dilúvio mental, na sua saúde mental, tem pessoas que estão vivendo dilúvio agora de uma depressão, dilúvio de uma angústia, dilúvio do comodismo, dilúvio da preguiça. É verdade. Talvez você pense, mas isso aí é algo pequeno, e não é. Algo catastrófico, é algo destruidor. A preguiça, ela destrói várias pessoas, e não só pessoas, como família. Famílias inteiras são destruídas por conta da preguiça. Então a Bíblia fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? E esse deitado aqui que fala não é só o deitado fisicamente, mas é o deitado espiritualmente, o deitado mentalmente. A pessoa se acomodou dentro dela, no interior dela, na mente dela. E isso tem causado um dilúvio em todas as áreas, na família, no financeiro, em todas as áreas da vida. Porque quando a pessoa ela não desperta, isso causa vários problemas na vida dela. Vários problemas, tanto filho, tanto no relacionamento, tanto na vida profissional, social, intelectual, em todas as áreas. Então tem gente vivendo um verdadeiro dilúvio hoje, uma verdadeira catástrofe. Então qual é o dilúvio que você está passando aqui hoje? Qual é o dilúvio que você está vivenciando hoje? Qual é o dilúvio que você tem passado hoje na sua vida? Talvez o dilúvio é as suas notas, talvez o dilúvio é na faculdade, talvez o dilúvio que você está vivendo é entre você e o seu filho. Você não consegue se dar bem com seu filho, ou você não consegue trazer transformação, gerar transformação para o seu filho. Ele se afundou no mundo das drogas, se afundou em vários problemas, e você não sabe como tirar ele daquela situação. Talvez o seu dilúvio que você está vivendo é na vida amorosa. Talvez o dilúvio que você está vivendo é na vida profissional, é na vida intelectual. É várias áreas que as pessoas passam o dilúvio. É empresarial. Talvez você não consegue liderar como tem que liderar. Talvez o teu dilúvio é a liderança. Você não consegue ter uma liderança eficaz, uma liderança assertiva, uma liderança cognitiva, uma liderança que traz realmente um resultado significativo para dentro da empresa, para dentro do lugar, do ambiente em que você vive. Talvez o ambiente que você vive, o próprio ambiente é um dilúvio. O próprio ambiente é desfavorável, não favorece você. E aqui nessa vídeo você vai aprender a como ser a sua versão máxima num ambiente ruim. Como ser a sua versão máxima num ambiente de dilúvio, num ambiente catastrófico, num ambiente que não tem nada que ajude ali naquele ambiente. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui essa masterclass, essa aula como vencer os dilúvios da vida, como vencer os problemas, como vencer as dificuldades. Então, a gente vai começar falando de um homem chamado Noé. Um homem chamado Noé. Então, olha só. Vou botar aqui para você. Então, aqui está a Arca de Noé. Então, o que acontece? Na época de Noé, ainda não tinha chovido na terra. Então, o que acontece? Estava seca. E Deus chegou para Noé e falou o negócio seguinte: vai vir um dilúvio. Haverá destruição. Por que haverá a destruição? Porque Deus queria lavar a terra, porque era muita corrupção, era muita coisa errada, muitas coisas que não agradavam a Deus. O ser humano estava com o coração voltado para desgraça, voltado para o sofrimento, voltado para as coisas erradas, voltado
para o desagradar a Deus. As pessoas não estavam fazendo mais a vontade de Deus e estavam fazendo a sua própria vontade. Só que a vontade delas não era uma vontade boa. A própria vontade delas era uma vontade ruim, a ponto delas abandonarem a Deus, abandonarem a fé, servirem a qualquer coisa, menos a Deus. E é isso que acontece também nos dias de hoje. O que aconteceu? Deus falou, vai vir o dilúvio. E aquelas pessoas, elas não acreditavam. Simplesmente, elas não criam. É mesmo quando falava assim, quando um camarada chamado Paulo Vieira, ele falou o seguinte, se a tua empresa não tiver no marketing digital, a tendência é de ela ser extinta de 1 a 2 anos. E todo mundo tirava a chacota daquilo ali, riu, e eu prestei atenção naquilo ali. Quando vem a pandemia. Quando vem a pandemia, que era também um dilúvio, o que aconteceu? 600 mil empresas, mais de 600 mil empresas no Brasil foram extintas. Ou fecharam as portas, e algumas foram extintas. Claro que umas reabriram de volta. No Brasil são mais de 10 milhões de empresas. E 600 mil foram extintas. Porque elas não tinham uma estrutura virtual. Elas não tinham estrutura para suportar quando as portas estivessem fechadas. E as empresas que eram de marketing digital, de curso e tal, elas cresceram 3, 4, 5 vezes mais. Tem pessoa que na pandemia, mesmo sendo a pandemia, ela faturou. Muitos palestrantes, muitos mentores, eles faturaram 3, 4, 5, 6 vezes mais do que faturavam antes. Então, olha só, o que acontece? Ele avisou, ninguém acreditou. É a mesma coisa que na época de Noé. Avisaram, vai vir o dilúvio. Não acreditava, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Ninguém acreditava. Quando vem o dilúvio, todos os camaradas estavam despreparados. Então a arca, ela é a segurança. A arca, grava isso, a arca é o preparo. Então Noé, ele se preparou pro dilúvio. Ele se preparou pro dia do problema. É mesmo que o José do Egito, ele se preparou para quando viesse as vacas magras. Quando viesse as vacas magras, ele estava preparado, ele já estava pronto. Então, o que acontece? Muitas empresas, elas não estão dentro dessa arca. Elas não são essa arca. Então, vem esse dilúvio, elas acabam perdendo, se destruindo. Então, o que é a arca? A segurança? Muitos não estão nessa arca espiritualmente, mentalmente. Então a arca, ela é a segurança. A arca, pessoal, ela representa Deus. Se você é um empresário, você é um mentor, é um palestrante, você tem que estar conectado e dentro dessa arca. A arca representa Deus, ou seja, a segurança. Quando você tem a segurança, pode vir os dilúvios, os problemas, as dificuldades, pode vir o que for, você vai permanecer firme. Então, enquanto lá fora estava tendo dilúvio, problemas, dificuldade, Noé e sua família, eles estavam dentro da arca, em segurança. Deus mandou vir assim, 2 animais de cada espécie. E eles entraram dentro da arca. E ali, também, eu creio que também ele tinha levado para aquela arca sementes, para que quando tivesse toda a destruição, ele viesse a plantar quando tivesse terra seca. Então ali, ele estava ali, em espírito. Ele estava ali, dentro daquela arca, em espírito, em conexão com Deus, em entrega total, todo o corpo, a mente, a alma, tudo focado naquele lugar, fazendo a vontade do Deus Altíssimo. Então, logo em seguida, aqui no slide, eu vou explicar cada detalhe da arca de Noé. Cada detalhe, cada
cada parte, cada momento, cada instante. Então, se você não sabia, Noé ele demorou 100 anos para fazer a arca. Ou seja, perseverante. Ele era um homem perseverante. Deus falou a madeira certa que tinha que ser. E ele foi lá e obedeceu. Então ele era um homem perseverante, obediente e confiante. Grava isso. Perseverante, obediente e confiante. Confiante, perseverante, obediente e confiante. Então, se você não sabia, o Enoque tinha profetizado isso, que ia acontecer. E ele profetizou o seguinte: quando esse morrer, que era o filho dele, que era o Matusalém, o dilúvio vem. Então, o Enoque profetizou. O Matusalém, ele era como se fosse um relógio. Como se fosse um relógio. Então, quando Matusalém acabou o tempo de vida dele, que durou quase 1000 anos, se você não sabia, o Enoque, ele andava de mão dada com Deus e Deus o levou. Ele viveu 300 anos. E o Matusalém viveu quase 1000 anos. Aí logo em seguida que ele foi, veio a destruição. Para te ver que Deus foi tão fiel que esperou todo o tempo de vida do camarada. Então, olha que extraordinário. Então, um tinha profetizado, o outro era o tempo relógio, era como se fosse um relógio humano, e o outro é o que ia se concretizar a bênção. O que isso significa? Que Deus dá tempo. Dá tempo de você se redimir e ser um ótimo empresário. Dá tempo de você se redimir e ser um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo irmão, um ótimo amigo, um ótimo funcionário, um ótimo líder. Dá tempo de você se redimir. Deus dá tempo para o ser humano se redimir. Deus dá tempo para o ser humano mudar a mentalidade. Deus dá tempo para o ser humano se voltar para Deus. Deus dá tempo para aquela pessoa que estava longe do Altíssimo se voltar e se conectar com o Criador. Então essa arca é a segurança. A nossa segurança é Deus. A arca representa a presença do Deus Altíssimo. Vamos lá. Vamos passar. Vamos lá. Olha o significado da palavra arca que eu coloquei aqui para você. O primeiro A é o A do amor. O que é o amor? O amor ele não é um sentimento. O amor é fazer o bem de forma consistente, mesmo que outras pessoas não reconheçam, até que um dia as fichas caem. Até que um dia as fichas caem. Então, talvez você está fazendo bem, você está fazendo certo, mas as pessoas que estão à sua volta, aí na sua empresa, ou no seu trabalho, ou onde você está, elas não estão te reconhecendo. Mas você vai fazer o bem, mesmo que as pessoas não te reconheçam. Porque uma hora ou outra, as fichas caem, ou seja, ela vai abrir os olhos, vai abrir a visão, vai abrir a mente. Elas vão ver que você é uma pessoa boa, vão ver que você é uma pessoa que veio para somar e multiplicar, não para dividir e diminuir. Então, o amor, ele é o poder de Deus. O amor é algo poderoso, é algo que constrói, é algo que restaura. O amor restaura, o amor constrói. O amor, quem tem o amor dentro do coração, perdoa. O amor dentro do coração traz vida para as pessoas. Então tem muitas pessoas que elas não têm mais vida. E o amor pode trazer vida a uma pessoa que está morta espiritualmente. O interior dela está destruído. Então o amor ele restaura tudo isso. Então o que é o amor? Fazer o bem de forma consistente, mesmo que outras pessoas não reconheçam, até que um dia as fichas caem. Então as pessoas não estão reconhecendo que você está sendo um bom empresário, que você está sendo um bom colaborador, que você está se dedicando, se empenhando, inovando,
você está se dedicando, você está se esmerando para fazer o melhor. Elas não estão reconhecendo, mas uma hora ou outra, as fichas vão cair que você está dando o melhor. As fichas vão cair que você está se entregando de verdade. Então, vamos lá. A segunda parte da arca é o quê? A responsabilidade. Ou também poderíamos colocar aqui o reinício de tudo. Noé, ele tinha a responsabilidade de toda a existência. Ou seja, ele tinha a responsabilidade por quê? Porque a partir dele ia ser feito uma nova geração. Como Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso e Deus falou assim, o negócio é o seguinte, não coma desse fruto. De todos os frutos que possam comer, só não come esse fruto aqui. Só não come esse fruto, porque esse fruto é o que está no meio do jardim, desse aqui não pode comer. O que ele fez? Ele foi lá e desobedeceu. Então, a desobediência trouxe a destruição. No caso do Noé, o Noé, ele não desobedeceu, ele obedeceu. Ele obedeceu. E a partir dali, Noé foi como um novo patriarca. O Adão era um patriarca. O Adão e Eva, eles eram patriarcas. A partir dali nasceu toda a humanidade. E depois quem se tornou o novo patriarca foi o Noé, porque a partir de Noé surgiu novamente toda a humanidade. Deus ia exterminar toda a terra, Deus ia exterminar tudo. Ele não exterminou por quê? Porque tinha um homem justo. E Deus é assim. Quando tem um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, ele dá uma chance. Ele dá chance para aquele lugar, porque aquela pessoa, ela está se entregando para Deus. Aquela pessoa, ela faz a vontade de Deus. Então, Deus dá chance para aquele lugar. Então, toda a humanidade só não foi extinta por quê? Porque tinha alguém que era justo. Tinha alguém honesto, tinha alguém reto. A humanidade ainda tinha chance através de Noé, que era um homem muito bom, que era um homem excelente no que fazia. Depois veio o quê? Casa. Casa. A Bíblia fala, no céu há muitas moradas. A Bíblia fala também o quê? Que havia uma casa edificada sobre a areia e uma casa edificada sobre a rocha. Ou seja, tem empresas que são edificadas pela areia e tem empresas que são edificadas pela rocha. Então, olha só, aí vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram os dilúvios. A casa que estava edificada sobre a areia, quando o rio transbordou, essa casa foi por água abaixo. Essa casa foi destruída. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, sopraram os ventos, o rio transbordou e a casa firme permaneceu. Quem é essa casa? Essa casa é você. Essa casa é você, líder. Essa casa é você, empreendedor. Essa casa é você, funcionário, colaborador. Essa casa é você, filho, mãe, pai. Então, a casa é você. Cabe a você limpar a sua casa, que é o seu coração, que é a sua mente, o seu intelecto, a sua alma, o seu ser. Cabe a você ser forte. A Bíblia fala, o valente só sai da casa quando vem um mais valente. Então, o mal, as trevas, a escuridão, o diabo, ele só vai sair da sua casa se você for mais valente que ele. Mas como que você vai ser mais valente que ele? Através de Jesus, da conexão com Jesus. Através da conexão com Deus. E depois vem o que? A aliança. Grava aí, aliança. Então, aliança, uma aliança, ela não tem fim. Se você não sabia, então uma aliança, ela não tem fim. Isso significa aliança. Então, qual é a aliança de Deus quando teve o dilúvio? Ele fez uma aliança com o homem. O que ele falou?
quando você vê o meu arco no céu, que o pessoal pensa que é arco-íris, mas não é arco-íris, tira o íris. É só o arco de Deus. Quando você vê o arco no céu, cada vez que você vê o arco no céu, é Deus lembrando da aliança que ele tem com o homem, que não destruiria a humanidade com água. Então a humanidade não vai ser mais destruída com água, não vai ver mais um dilúvio como é aquele. Tem chuva forte, mas dilúvio como aquele que cobriu todo o planeta Terra não haverá mais. Então Deus fez uma aliança com o homem. Cada vez que aparece o arco no céu, é Deus lembrando da aliança dele com o homem. E outra coisa extraordinária, que quando ele chegou lá no Monte Ararat, e parou a arca da aliança, a arca de Noé parou lá, o que aconteceu? Logo quando ele desceu, ele já fez uma oferta. Ele já fez um sacrifício para Deus. Ofereceu um holocausto a Deus. Só que o sacrifício que ele fez foi tão perfeito, foi tão agradável, o aroma foi tão suave, tão bom, que Deus falou assim: enquanto haver terra, haverá 4 estações, que aí é outono, inverno, verão e primavera. Então o que significa? Que antes de Noé não existiam as estações. Poderia ser muita nuvem, eu não sei. Poderia ter. A Bíblia fala que tinha as águas e a expansão de água acima das águas. Então, poderia ser como se fosse só cerração, ou só frio, ou só calor. A gente não sabe como é que era. Só sei que só tinha uma estação. Mas depois que o Noé ofereceu esse sacrifício, aí Deus falou: enquanto houver terra, haverá 4 estações. É como se fosse um presente para o ser humano, um presente para a humanidade, as estações. Então antes não tinha estações. Antes de Noé não existia as estações. As estações vieram a existir depois de Noé. Então olha lá, vamos lá. Primeiro passo, então, é o amor. É o amor. O amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para nos salvar. Então, a arca, hoje, a arca da segurança, o madeiro da segurança é o madeiro da cruz do Calvário. Então, o primeiro madeiro que salvou o ser humano, foi um dos primeiros madeiros que salvou o ser humano, foi a arca de Noé. Outro madeiro que salvou o ser humano foi o quê? Através do cajado do Moisés, ou seja, a vara de Arão que floresceu, através ali daquele cajado que representava a autoridade, também veio o poder de Deus. Depois, outro madeiro, a arca da aliança, também, que era feita de madeira revestida em ouro. E depois, a autoridade do madeiro veio o madeiro da cruz do Calvário, que a cruz vazada representa a vitória. Foi na cruz que Jesus venceu o principado, potestade, as forças espirituais do mal e os dominadores. Então, você tem que colocar a sua vida dentro dessa arca, que é a presença do Deus Altíssimo, que é a presença de Deus. Então, como ter a presença de Deus? Através do amor, através da responsabilidade. Então, é sobre sua responsabilidade. A responsabilidade não é do fulano, do beltrano, do ciclano. A responsabilidade de ter uma vida com Deus não é o culpado é o fulano, é o beltrano. Não, é você. É você que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que buscar, que tem que se dedicar, que tem que pedir para Deus. É você que tem que se desviar do mau caminho. A responsabilidade é sua. Então, às vezes, o cara é empresário, é culpa do fulano de tal, do beltrano de tal. Não. Você assume a responsabilidade como líder, como pai, como mãe, como filho. A responsabilidade, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano. Não. Você vai assumir a responsabilidade para você. É você que é autorresponsável pela sua vida. Se você tem resultado bom, a responsabilidade é sua. Se você tem resultados ruins, a responsabilidade é sua. E depois é o quê? Casa. Como está a tua casa?
Falar em casa, já cuida da organização da tua casa, da limpeza da tua casa, do quarto, do banheiro, da sala, do telhado. Vê se não tem nada quebrado, conserta e assim vai. E a aliança, você tem alianças a cumprir, ou seja, você tem que cumprir aquilo que prometeu para Deus. Então, uma aliança é feita o quê? De amor, é feita de fidelidade, é feita de lealdade, é feita de fé. Então você tem que honrar o compromisso da tua aliança que você tem com Deus, da tua aliança que você tem com Deus. E não só a aliança que você tem com Deus, mas a aliança que você fez no trabalho. É ou não é? De não mentir, de não fazer corpo mole, de se dedicar, de se empenhar, de trabalhar honestamente e assim vai. Então essa arca da aliança, essa arca de Noé pode ser também o quê? A sua arca. Ali eu botei a arca de Noé, mas pode ser a arca do João, pode ser a arca do Mateus, pode ser a arca do Evandro, pode ser a arca do Felipe, pode ser a arca do Robson, pode ser a arca da Kathleen, e assim vai. Pode ser a sua arca. Pode ser a arca do Yuri, a arca do Rodrigo. Então pode ser a sua arca. Você vai tirar o nome, a arca de Noé, vai botar o teu nome. Mas para essa arca funcionar, tem que ter o amor, tem que ter a responsabilidade ou o reinício, tem que pensar como está a casa da sua vida, a sua casa, e tem que pensar o quê? Na aliança. Então a casa é você. A casa é você. Como está a tua casa espiritual? Como está a tua casa espiritual? A Bíblia fala, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, a casa fica, ele vai para lugares áridos e vazios, e aquela casa fica varrida e ornamentada, ou seja, o ser humano fica vazio. Quando você manda o mal embora, o ser humano fica vazio. Mas se aquele mal vier, ele fala dentro de si, irei para lá e voltarei para a minha casa. Mas se ele vê que a casa está cheia da presença de Deus, ele não consegue entrar. Mas se ele vê que aquela casa está vazia, ornamentada, a pessoa não está nem aí para Deus, não está nem para nada, ele vem e traz 7 piores do que aquele. Eu estou falando isso para você entender como que é a casa espiritual. Como que é uma casa espiritual. Então você tem que ter essa aliança. Você tem que ter essa aliança. O empresário, ele tem aliança com os funcionários. Você sabia que o empresário tem uma aliança com os funcionários, com os colaboradores, e os colaboradores têm uma aliança com a empresa. Eles têm regras a seguir, têm deveres a cumprir, e assim vai sucessivamente. Então você tem que ser autorresponsável, ter o amor de Deus, ter o amor próprio, ter o amor por si mesmo também. Tem que cuidar da sua casa e tem que ter essa aliança que é o que vai fazer toda a diferença. Então vamos seguir aqui. Vamos lá. Agora a palavra Noé. Primeira coisa, nova, ou seja, novidade. Deus falou, eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então Deus gosta da novidade. Deus gosta de fazer o novo. Deus gosta de fazer o novo. Deus gosta de coisas novas. Deus gosta quando a pessoa ela faz coisas novas, quando ela vive a novidade de vida. E depois, a oportunidade. Oportunidade. Ou seja, você tem que ser o tipo de cara que aproveita as oportunidades. O que é um oportunista? Tem diferença de aproveitar a oportunidade e ser um oportunista. O que é um oportunista? Que se aproveita das situações ruins ou de situações para tirar vantagem, passar os outros para trás. Isso é um oportunista. E quem que é uma pessoa que aproveita a oportunidade? É que quando abre uma vaga dentro da empresa, a pessoa estuda, ela se empenha, ela se dedica de uma forma honesta, justa, verdadeira para subir de nível. Ela vê que tem a oportunidade de ajudar uma pessoa, ela vai lá e ajuda. Deu para entender?
Isso é uma pessoa que aproveita as oportunidades. Ela vê que tem a oportunidade de ela reconciliar entre ela e seu filho, ela reconcilia. Ela vê que tem a oportunidade dela perdoar, dela se reconciliar, o filho reconciliar com os pais, ele reconcilia. Isso é aproveitar as oportunidades. Ela vê que tem um cara empresário, vê que tem uma oportunidade no mercado, tem um produto mais barato, ele vai lá, compra. Isso é aproveitar as oportunidades. Diferentemente de um oportunista. É totalmente diferente. Então vamos lá. Depois é o que? A era, nova era. Então, Noé é nova oportunidade, nova era. Nova oportunidade, nova era. Foi o que eu coloquei aqui. Nova oportunidade, nova era. Através de Noé vem uma nova era. Então que essa nova era seja através de você, através de mim, através de nós. Você, filho, pode trazer uma nova era para sua casa. Você, pai, pode trazer uma nova era para sua casa. Você que está aí agora me escutando, talvez você era uma pessoa desprezada, uma pessoa sem valor, que ninguém dava valor algum. Mas a partir de você pode surgir uma nova era. E as pessoas vão se impressionar, mas como que o fulano estava lá tirado, fulano estava lá drogado, fulano estava lá viciado, estava com a vida toda errada, e a partir de hoje, dele que está saindo a novidade. A partir dele que está saindo espírito, a partir dele que está saindo vida. Como isso? Como que acontece isso? Então, que essa nova era, essa nova oportunidade e as coisas novas aconteçam através de você. Que aconteça em você e através de você. Que aconteça em você e através de você a novidade de vida. Que você seja essa referência. Que você seja essa pessoa que vai trazer novidade para o ambiente de trabalho. Que vai trazer novidade para a sua vida. Então, qual exercício novo você vai fazer? Qual estudo novo você vai fazer? Quais oportunidades que você não estava aproveitando no marketing digital, no mercado de trabalho, dentro, talvez até dentro de uma igreja, talvez até no trabalho, na vida profissional, social, intelectual, no servir, pai, família, qual a oportunidade que você não está vivendo hoje que você vai viver? Faça a pergunta para você mesmo. Então você tem um avô, avó, que você poderia aproveitar a oportunidade para aprender coisas novas, para se dedicar, para se empenhar, para mudar, para crescer, para evoluir. E você não está aproveitando esta oportunidade. Aproveita as oportunidades que a vida te dá. Quando os portais se abrirem, se lança. Então, Deus deu oportunidade naquela época. Ele falou, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. As pessoas, bobagem, bobagem, Noé tá louco construindo a arca. Quando vê, a arca serviu apenas para salvar Noé e a família dele. Por quê? Porque as pessoas desprezaram, as pessoas não deram ouvidos, as pessoas não deram bola, as pessoas tiravam chacota. Elas riam, elas riam da cara de Noé. Elas davam risada da cara de Noé, elas debochavam, elas escarneciam Noé. Que ele estava ficando louco, claro, porque demorou, né? Demorou um tempo para aquela arca ser construída e não vinha chuva alguma. E através dali ele pôde vencer aquele dilúvio. Através de Noé teve uma nova oportunidade, uma nova era. Uma nova oportunidade, uma nova era. Uma nova aliança. Teve uma nova aliança de Deus com o homem. Uma nova aliança de Deus, do Criador com o ser humano. Do Criador com o ser humano, que é falho, errante. Então que essa masterclass, como vencer os dilúvios da vida, ela possa te ajudar, ela possa te orientar, ela possa te guiar, ela possa te levar a novos níveis, a novos horizontes, que você consiga crescer, desenvolver, que você consiga chegar a patamares que você não chegou. Então, o que aconteceu? Dentro daquela arca ele estava o quê? No Espírito. Os 40 dias no Espírito. 40 dias
se dedicando, 40 dias se empenhando, 40 dias crendo no novo reinício, crendo em uma nova era, crendo, acreditando que a partir dali ia ser um mundo melhor, que a partir dali o mundo ia ser um mundo diferente. O mundo ia ser um mundo diferente. Que o mundo ia ser um mundo extraordinário, um mundo frutífero, um mundo que as pessoas se dessem bem com as pessoas, um mundo que as pessoas não mentissem, um mundo que as pessoas não afastassem seu coração de Deus. Uma nova era, uma nova humanidade, uma nova conexão, novas pessoas ali naquele momento, a partir de quando, através de Noé e a sua família, iniciou tudo, uma nova era, novas pessoas buscando ao Deus Altíssimo, novas pessoas servindo a Deus. Então que essa minha vídeo, que esse meu conteúdo possa te ajudar. Então, como vencer os dilúvios, os problemas, as dificuldades da vida? É através do quê? Da fé. Como vencer os dilúvios da vida? Através da fé. Através da fé em Deus, através da fé no Altíssimo, através da fé no Criador. Então a fé, ela move montanhas. O que é a fé? A fé é a certeza, é a convicção de coisas que não se veem. Então, Noé, ele não estava vendo o dilúvio, mas ele tinha certeza que aquele dilúvio ia vir e que ele tinha que se preparar para aquilo. Que ele tinha que estar preparado para enfrentar aquele dilúvio, para enfrentar aquelas dificuldades, para enfrentar aqueles problemas, para enfrentar aquela luta que ele iria passar. Então ele ia enfrentar lutas, ia enfrentar dificuldades, ia enfrentar problemas, ia enfrentar adversidades, e ele tinha que vencer aquelas adversidades. Como que ele venceu? Através da fé em Deus, através de uma fé inabalável. Fé nada mais é que a certeza, a convicção de fatos e coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo, mas você tem a certeza absoluta de que Deus vai te abençoar. Então você tem que alimentar essa certeza de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai te guiar, de que Deus vai te colocar para cima, de que Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas você tem que acreditar. Você tem que crer. Então muitos não creem mais, muitos não acreditam mais. Então, que todo esse ensinamento você leve para a sua vida. Você leve todo esse ensinamento, toda essa bagagem, todo esse conteúdo, leve para dentro de você e aprenda que através da fé obediente, não adianta ter fé sem obediência, a fé obediente à palavra de Deus, a fé obediente, ela transforma, ela faz você chegar em outro nível. Então a empresa que ela tem mais amor, ela alcança muito mais resultado. O que é o amor? Lembrando que não é só um sentimento, é fazer o bem. A arte de fazer o bem. A arte de fazer o bem. A arte de fazer o certo. A arte de fazer o correto. É a arte de ajudar o outro. O amor também é repreensão. O amor não é só bater palma, só abraço. Não, o amor é repreensão. Quando você repreende alguém, para esse alguém não ir para o lugar errado, isso também é o amor. Isso também é amar. Isso também é fazer o correto, é fazer o certo. Então, quando você repreende alguém, para esse alguém não ir para o lado errado, não fazer as coisas erradas, isso também é o amor de Deus. Isso também é um amor verdadeiro. Isso também é um amor que transforma. Isso também é um amor transformador. Então, que Deus possa te ajudar através do meu conteúdo. Que você
seja renovado, restaurado, transformado, liberto através desse conteúdo. Então, como vencer os dilúvios da vida? Tá aí a resposta que você queria. É através da fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarei a este monte: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E é assim que funciona. Então, que Deus possa te abençoar em tudo. Então, como vencer os dilúvios da vida? É assim, através da fé em Deus. Então, um forte abraço. O que eu tinha para passar hoje, essa mensagem, para você era essa. Então, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária e gloriosa.